Amigas e amigas astrais, eu sou o Lula Reik e essa é mais uma visão astral sobre astrologia. Afinal, o que estuda a astrologia? Bom, para compreender melhor como tudo isso funciona e o que a astrologia estuda, a gente tem que, em primeiro lugar, saber que nós não estamos sozinhos nesse universo, né? Lá nós temos planetas, nós temos uma grande estrela que nos ilumina, que é o Sol, nós temos um satélite interessante e importante, que é a Lua. Então, tudo isso, todo esse movimento, tudo que acontece no universo, todos os seus movimentos têm interferência, maior ou menor, sobre nós aqui na Terra. E durante muitos e muitos anos, todos esses movimentos do universo, no nosso sistema solar, foram sendo analisados, estudados por mentes brilhantes. E na realidade, esses estudos e esses movimentos e toda essa dinâmica que acontece no nosso sistema solar, ela é analisada não só por astrólogos, né? Ela não é só do ponto de vista astrológico. Ela também é analisada, e muito analisada, do ponto de vista astronômico. Então, na verdade, astrologia e astronomia, elas são como se fossem irmãs. Ambas, em cada um ao seu estilo e cada um ao seu critério, estudam esses movimentos no universo. E todo mundo sabe como são irmãos, não é verdade? Vivem brigando por besteira, por bobagem, muitas das vezes, mas no fundo se amam e não sabem viver um sem o outro. Na verdade, essa briga nem deveria existir, não tem sentido em existir. A astronomia estuda uma coisa, a astrologia aproveita esse trabalho astronômico e faz as interpretações aqui na Terra, cada um no seu quadrado, sem necessidade de um interferir no outro. Aliás, a astrologia em nada interfere o trabalho da astronomia. E o trabalho da astronomia é muito importante para a astrologia. É a partir dele que a gente consegue fazer todas as análises e as interpretações para os eventos que acontecem lá em cima, no céu, no sistema solar, vai interferir aqui na Terra. A gente, para falar de astrologia, a gente vai ter que falar um pouquinho também de astronomia, porque é através dos estudos astronômicos que a gente consegue saber os direcionamentos de como os planetas se posicionam, se movimentam, etc, etc, etc. Então, eu não vou aqui fazer aulas de astronomia, até porque não é o propósito do canal. O propósito do canal é fazer a coisa descomplicada, sem blá 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 teórico, mas a gente precisa ter alguma noçãozinha das coisas até para poder entender como as coisas funcionam, né? Então, o que é basicamente importante a gente saber para a gente tentar entender como é que o negócio funciona? Em primeiro lugar, como eu já expliquei em vídeos anteriores, é só vocês correrem aí no canal e assistirem. A Terra gira em torno do Sol. Ela é redonda e também gira em torno dela mesma. Ponto 1. Isso é importantíssimo para a gente começar a entender as coisas. Tudo bem? Os planetas fazem os seus movimentos também em torno do Sol, cada um no seu tempo, cada um do seu modo. O satélite, a Lua, que a gente vai falar que é planeta também, faz também os seus movimentos junto com a Terra, tudo isso dentro de uma gravidade, tudo isso já direcionado, estudos astronômicos, isso aí não tem discussão mais, tudo certo? Então é a partir daí que a gente vai começar a fazer a nossa análise astrológica. Essa dança, esse movimento, essa brincadeira que eles fazem lá no céu, trazem energias aqui para a Terra. E são essas influências, são essas energias,
é que a gente acaba estudando na astrologia. Qual é a interferência que todo esse movimento no céu, de todos esses planetas que a gente conhece, trazem aqui para a Terra? Então, a astrologia estuda exatamente isso, todas essas influências desses movimentos, todos esses planetas em relação à Terra. E isso foi feito em que perspectiva? Criou-se um cinturão que chama-se cinturão zodiacal, que eu vou fazer um vídeo específico sobre ele mais lá para frente. Mas basicamente o que é? Eles dividiram esse cinturão em 12 partes e deram nomes de signos. E esses signos foram representados pelas constelações que os antigos começaram a descobrir, né, lá no céu. Então nós temos no céu várias constelações, dentre elas 12 que foram estabelecidas como os 12 signos desse cinturão que foi criado. E é por esse cinturão que todos os planetas, inclusive Sol e Lua, eu já vou colocar tudo isso no mesmo bojo, fazem, e é desse cinturão que trazem as interpretações astrológicas de todos esses movimentos e de toda essa energia. Um erro que muita gente comete é em relação à questão dessas constelações serem os signos do cinturão zodiacal. Isso não é verdade. Eu vou falar num vídeo mais específico lá na frente mais detalhadamente sobre isso, num resumão bem interessante. Mas para a gente entender melhor, agora, esse cinturão zodiacal foi criado baseado nas constelações lá que existem. Eles pegaram 12, que se definiu os signos do zodíaco, e eles estão aqui na Terra e não no céu. Então não é que o planeta Saturno está passando pelo cinturão em Capricórnio, por exemplo, que ele está exatamente passando pela constelação de Capricórnio no céu. Não, isso não é verdade. Para a astrologia que nós estudamos, astrologia, principalmente a astrologia tropical, isso não funciona dessa maneira, porque as constelações têm tamanhos diferentes e não daria certo. Então eles criaram aqui o cinturão inspirado nessas constelações, com grau determinado, ou seja, se a circunferência tem 360 graus, cada partezinha desses 12 signos vão ter 30 graus. E esses 30 graus vão ser fixos, eles não mudam, eles não variam, tá? Então, isso é muito importante entender. Então, o cinturão que nós conhecemos, esse cinturão zodiacal, que base da astrologia tropical, que a gente conhece, ela é trazida para cá, e não é uma coisa que está lá no céu, não, ok? Existem outros tipos de astrologia, como a sideral, por exemplo, que faz uma outra história, dá uma outra conotação às coisas, ela é baseada num outro estilo de estudo, né? Eu vou falar isso num vídeo específico sobre várias astrologias, por exemplo, a astrologia cineja é diferente, a astrologia asteca é diferente, a astrologia védica é diferente. Então, cada uma tem uma forma de estudo e cada uma funciona à sua maneira. Eu não vou entrar aqui em detalhes, até porque eu não conheço profundamente elas. Eu preferi atuar na astrologia tropical, que eu acho que é a que funciona perfeito. Então, vamos lá. O cinturão está lá posto, e eu vou explicar mais em detalhes quando a gente for falar sobre os signos, etc. Tá posto, está direcionado na Terra, e a gente vai posicionar os planetas dentro desse cinturão. Como a gente faz isso? Observando, e aí a astronomia, como é que tá os planetas lá no céu. Então, num dia, por exemplo,
o Sol pode estar posicionado sobre a faixa do cinturão zodiacal de Áries, a Lua pode estar numa faixa zodiacal em Touro, por exemplo. Saturno pode estar passando e está passando pelo cinturão de Aquário e assim por diante. E cada um desses planetas vem fazendo, tem ligações entre eles, que a gente vai chamar mais para frente de aspectos. E é sobre essas ligações, essas interferências, é que a gente traça um mapa de uma pessoa, ou de uma coisa, ou de um país, ou de qualquer coisa, né? Ou de um dia, como a gente falou lá no vídeo sobre o horóscopo, né? Se você não assistiu, vale a pena assistir lá, porque lá também eu explico mais um pouquinho sobre isso, né? Uma das coisas também que se convencionou através dos estudos antigos, né, é que esse cinturão tem que começar por algum signo e por algum momento, né? Então, se convencionou que esse cinturão zodiacal abre a 0 grau de Áries, que vai ser o primeiro signo desse cinturão zodiacal. E quando isso vai acontecer? Vai acontecer quando o Sol entrar nesse 0 grau dessa constelação de Áries, que é o início da primavera no hemisfério norte, que gira em torno de 20, 21 de março. Então, o cinturão zodiacal começa, e é por isso que a gente chama o ano astrológico, começa em 21 de março, que é o início da primavera no hemisfério norte. Aí o Sol entra a 0 grau do signo de Áries. Bom, conhecendo isso e sabendo as posições dos planetas e tudo direitinho, e os seus movimentos, que são estudados astronomicamente, a gente sabe exatamente quanto tempo Saturno leva para girar em torno do Sol, a gente sabe quanto tempo Mercúrio leva para girar em torno do Sol, a Lua, Marte e todos os demais. Sabendo tudo isso, a gente posiciona dentro desse cinturão zodiacal e faz as interpretações através de como eles estão em seus aspectos influenciando aqui na Terra. Tudo bem? Basicamente, é assim que funciona o mapa astral. Eu vou deixar na tela uma foto do desenho desse mapa astral para que vocês tenham pelo menos uma visão preliminar dele, né? Então a gente pode ver, conferir o cinturão zodiacal, né, dividido em 12, que são os 12 signos que a gente tão bem conhece, né? Existem esses símbolozinhos no meio, que são a representação dos planetas. Então o Sol tem essa é uma bolinha com um pontinho no centro. A Lua é a forma da Lua, né? Que a gente também conhece e já sabe muito bem como é que ela é. Nós temos Saturno, que é um tipo de um S, né? O Júpiter, que é um quatrozinho, são símbolos, né? E essas tracinhos, né, que a gente vê, eles são os aspectos, eles fazendo ângulos com relação a eles mesmos, que é uma coisa que a gente eu vou falar mais lá na frente, num vídeo específico, mas para vocês terem uma ideiazinha de como a coisa funciona, e a partir daí, é desse retrato, é dessa foto que a gente vai trabalhar a interpretação de estudo com relação aos arquétipos que representam cada signo e cada planeta na nossa vida. Como eu sempre disse, a astrologia é um lindo quebra-cabeças, né? Que a gente vai fazendo as análises conforme a gente vai entendendo os arquétipos, a gente vai entendendo qual é a função de cada planeta, qual é a função de cada aspecto. Não se preocupem agora, sei que é muito complicado ver tudo isso assim, nesse resumão muito louco, mas tem um sentido, eu vou explicando
quando eu for falando de cada planeta, de cada aspecto, de cada signo. Na astrologia nada é chutão, tudo é cálculo matemático, né? Os ângulos estão lá, cada planeta faz as suas angulações no cinturão, e essas angulações vai fazendo os aspectos e vai fazendo as nossas análises baseadas nisso, né? Então fiquem calmos, fiquem tranquilos que a coisa lá para frente, vocês acompanhando a sequência de vídeos vão entender bem melhor e montar melhor esse quebra-cabeça, que é o cinturão zodiacal e o mapa astral e a astrologia. Amigas e amigos astrais, essa foi mais uma visão astral sobre astrologia. Se você curtiu, deixa aquele joinha básico, é importante para o canal. Se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho. Os vídeos só serão de terças e quintas-feiras, então ele vai deixar um avisozinho para você nesses dias. Se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma pergunta, se você tiver alguma interação a fazer, algum comentário, por favor, fiquem à vontade, deixem nos espaços de comentários que a gente vai ler e eu vou fazendo. Se tiver algum vídeo de alguma dúvida muito específica, eu faço para vocês, ok? Se vocês quiserem uma consulta, um mapa astral, uma consulta de tarô, é só mandar uma mensagem no Zap, que lá eu vou te explicar como isso pode acontecer. No próximo vídeo, eu vou falar um pouquinho sobre como a astrologia surgiu na minha vida. Vou deixar um pouco esses vídeos teóricos e vou falar um pouquinho sobre como ela surgiu e como eu me apaixonei por ela, tá bom? Então não percam. Fiquem calmos e até o próximo vídeo.